Quando eu estava fazendo o trabalho das fotos lá no sertão, eu fui vendo que esse sertão que a gente lê não existe, mano. É, é a metrópole, você não tem mais o jumento. Quem está catando, quem está correndo atrás dos bois é o cara da moto, velho. E todo mundo morou em São Paulo. Todo mundo conhece alguma coisa de São Paulo, todo mundo. Então, assim, São Paulo não é, sabe assim, você tem que vir, não tem outro jeito. Você saiu da adolescência, vai ficando adulto, de algum jeito você tem que vir para São Paulo. Hoje é São Paulo mais, né? Lógico que o chapéu de couro é um símbolo legal, manter o símbolo, mas, pô, mano, tá no, sei lá como chama, não sei nem como chama, mas não é que o fato de eu não usar chapéu de couro eu não seja um nordestino que mereça o mesmo respeito do nordestino do chapéu de couro, velho. As pessoas até se assustam com que eu tô ali se eu sou do Nordeste, sabe, velho? E eu não sou um cara famoso, não sou um cara milionário. Como assim? Você tá aqui fazendo o quê? Como assim, velho? E toda hora você tem, não tem que explicar, né, mas, caralho, isso é uma coisa chata. Quem vê tanta avenida e é difícil, construção, catedral e viaduto, muitas vezes nem pensa no matuto que lutou com suor e sacrifício, exercendo a dureza de um ofício, sem pensar em medalhas nem troféu, confiando que alguém de lá do céu compensasse o vigor do seu destino. Se não fosse o valor do nordestino, em São Paulo não tinha arranha-céu. Sou Mendes por um acidente, assim, mas todos meus irmãos são Gomes, que é o sobrenome do meu pai. Mas quando eu nasci, o meu pai ele viajava e o meu avô, o pai da minha mãe, que foi registrar. E registrou com o sobrenome deles. Então só tenho eu e mais uma irmã, que é um ano mais velha do que eu, que somos os Mendes. O resto é tudo Gomes, são 10 irmãos, todos Gomes. E eu fui Gomes até os 11, 12 anos, quando eu fui para o colégio, que aí vi no registro que eu era Gomes, que eu era Mendes. Então até eu acostumar que eu era Mendes, demorou mais um pouco ali e tal. Mas a gente teve uma infância difícil, né? Porque meu pai era funcionário público e tinha 10 filhos. Então, e tudo um ano, quando o mais velho tinha 13 anos, 14 anos, sabe? Então era tudo criança, todo mundo. Então não foi muito simples, foi complicado, mas era um povo trabalhar, a gente começava a trabalhar muito cedo, todo mundo corria atrás, então era pobre, mas todo mundo se mantinha, todo mundo fazia o que tinha que ser feito, enfim. Ah, vendi coisa, tive coisa na feira de Campina, que a feira de Campina é legal, e teve uma hora que eu tinha uma banca na feira que vendia açúcar, temperos, fubá, essas paradas. Sempre fui muito sozinho, sempre fui muito quieto, sempre fui muito na minha ali fazendo o que tinha que ser feito, sempre viajando sozinho, sempre sozinho no caminho, né, assim, por opção mesmo. Eu cheguei na música já num patamar da arte, legal, eu vinha do teatro, vinha de outros lugares, cheguei na música, meus amigos já eram tudo famosão, meus amigos da música já eram os caras tudo pá. Então, eu quis fazer isso, quis fazer um disco mais intimista, quis fazer um disco mais artesanal, uma coisa, e pensando no homem comum, sabe, no dia a dia, na coisa do dia a dia. Então aí eu fiz esse disco Música Comum. Se eu fosse escolher, escolheria você. Se eu fosse pedir, eu pediria você. Se eu fosse sonhar, era com você. Se eu fosse amar, amaria é você. Se eu fosse beber, beberia você. Se eu fosse comer, eu comeria você. Se é pra se ligar, fumaria você. Se é pra viajar, todavia é você. E você é a minha droga, não sei porquê. Minha alucinação. És a lucidez da embriaguez do meu coração. Eu acho que eu trago de lá da Paraíba, eu sou lá da Paraíba, da cidade de Campina Grande, e eu trago de lá toda a formação, tudo eu aprendi lá. Eu saí de lá já com 21 anos de idade. Então,
eu me formei lá, me formei gente lá, né? A partir dali eu fui aperfeiçoando aquilo, aperfeiçoando entre aspas, né? Porque não tinha essa pretensão também, mas eu saí em busca de olhar para outros lados. A gente vivia num momento muito difícil no país, assim, politicamente, era meio da ditadura, a gente vivia em pleno AI-5, a galera tentando eleição direta para presidente, era uma coisa, né, era um momento bem esquisito e o teatro que a gente fazia era muito criança ainda comecei a fazer teatro, e esse teatro era um teatro de guerrilha, era um teatro existiam os festivais de teatro pelo Brasil, que a gente circulava esse Brasil, assim, viajava bem com teatro amador e a gente tinha uma obrigação de ter um determinado foco na discussão, né? E todo mundo queria ir para o Rio de Janeiro. Um dia a gente estava na esquina da rua e depois do ensaio, a gente tinha ensaiado até ensaio de Paixão de Cristo, essa história e tal. E parou uma Kombi na rua, o cara chamando para ir para o Rio de Janeiro trabalhar na Casa da Banha. O cara não ofereceu garantia nenhuma, não mostrou crachá, nada. Falou isso e encheu a Kombi. Os caras pularam na Kombi e foram embora, mano, foram para o Rio de Janeiro. Mas alguns ficaram lá, outros bateram e voltaram, tal, mas tem gente que mora lá até hoje no Rio. E depois daí que eu cheguei em São Paulo. Aí em São Paulo, assim, eu já fazia um monte de coisa. Eu já era serviços gerais na história. Vivi um bom tempão em São Paulo, foi legal. Agora eu moro aqui no interior, agora eu moro aqui no meio do mar. A vida é brincadeira pra quem sabe amar. Todo mundo sabe, é só se encontrar. A rua deserta vai se iluminar. Amanhã seguinte é pra recomeçar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei numa situação que... velho, não tinha, assim, a dificuldade era de adaptação mesmo minha. De eu me adaptar com essa grandiosidade, sabe, mas eu acho que São Paulo recebe muito bem. Eu acho que eu tive a oportunidade de morar em várias cidades, de conviver com várias cidades, em vários lugares. E eu moro em São Paulo há 25 anos. São tantas cidades dentro de São Paulo, são tantos guetos, são tantos encontros todo dia, que você acaba tendo como, de certa forma, diluir todas as informações, sabe? Eu cresci numa coisa assim de contra a colonização cultural, não a invasão cultural, sabe? De ser assim, era muito legal quando a gente chegava em outro lugar. A gente conseguiu ser, mas quando alguém chegava em nós, alguém estava invadindo. Então era uma coisa meio que, sabe? Aí eu acho que São Paulo tirou tudo isso. Eu sou caminhante, eu quero ser caminhante. Não, foram as situações que a primeira vez que me trataram, você é um artista, eu falei, como assim, mano? Que é isso? Porque artista era aquela coisa que ficava lá no pedestal, né? Que ficava lá. Artista não é nós é gente, velho. Não tem como assim. Então. Esse é um forró comum, esse é um forró comum, esse é um forró comum, cheio de ziriguidum, esse é um forró comum. Esse é um forró comum, esse é um forró comum, esse é um forró comum, cheio de ziriguidum, esse é um forró comum. É claro que o macramê, que o teatro é o carro-chefe, que o teatro é o pensamento. Eu penso a música, eu penso todas as coisas que eu penso a partir do teatro, a partir do que eu aprendi do teatro. Mas faz bastante tempo que o macramê é meio que quem conduz a coisa. Quando o macramê está num estágio bom, todas as outras coisas vêm juntas, assim. E é engraçado, porque você não sente quando você vende uma peça, você faz com tanto... Cara, velho, mas eu faço para vender. Eu sinto a alegria de alguém levar e usar, enfim. Então, daqui a pouco está essa aqui pronta.
E eu estava viajando pela Paraíba com um amigo, Noaldo, nesse rolê assim de passeio e tal. E eu fazendo foto, estava fazendo umas fotos para um livro sobre o sertão da Paraíba e estava com ele viajando nessa história. Pelo mangue da Paraíba, na volta do sertão, estava em João Pessoa e ele me mostrando, eu falando para ele da curiosidade, do carinho que eu tenho pelo mangue e tal. E numa dessas passagens ele me mostrou um pedaço que ele falou, olha, igual o teu macramê. A trama que o mangue fazia ali, caralho. E aquilo foi chocante, foi, sabe, caiu, pá. E comecei a desenvolver alguns nós pensando nisso. E era outono, eu olhei da janela aqui do meu ateliê de pintura ali, quando eu abri a janela que eu olhei, o mangue estava invertido aqui na floresta, né, sem as folhas. Tava, a raiz que ficava na água, ela estava para cima, estava, sabe, perfeito, porque toda a folha estava no chão, sabe, estava perfeito a história. Eu olhava para o meu macramê, eu olhava para fora. Então a gente começou a criar do mangue a montanha. Então a ideia é isso, onde é que está a raiz, onde é que está o começo, quem é quem na história. Essa menina eu vou contar uma história no seu ouvido pra você escutar. Essa história não quer dizer nada, eu vou contar na embolada pra você embolar. Essa menina eu vou contar uma história no seu ouvido pra você escutar. Essa história não quer dizer nada, eu vou contar na embolada pra você embolar. Minuciosamente eu vou rever toda essa questão. Quero saber na verdade o que diz seu coração. E acabar blá 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 blá. O artista é o quê? Né? O cara que faz a música, qualquer pessoa que faz uma música ali, é artista porque fez uma... Aí então foi virando uma coisa mais diferente de tudo. Ah, não, é arte, qualquer coisa serve. Não é bem assim. Ou o cara que faz, sei lá, medicina, ele é o quê? Um médico, ele não é um cientista se ele for estudar ciência, mas não, da arte vira uma coisa meio... Sabe, sei lá, não sabe fazer nada, vira artista, sabe? Uma coisa meio que assim, ó. Até nego que nem mexe com essas coisas que a gente chama de arte. Sabe, que nem pensa, nem passa por isso aí. Até fazem também, se quiserem fazer, porque são artistas, né, velho? São aquelas pessoas que fazem as coisas. Tem aquele seu trabalho do dia a dia, tem aquela sua coisa, mas tem o espírito, tem a alma, tem a coisa do Criador. Aqui dentro se descobre, sabe, da formiguinha, o caminhar das coisas, porque você tem tempo de respirar, você tem tempo de, sabe, de estar no mesmo tempo do tempo. Sabe, você tem, ou você entra no tempo, ou você fica fora. Eu sou latino, americano, matuto, metropolitano. 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 Eu sou das bandas lá de Riba, meu torrão é Paraíba, onde a poesia é dos anjos e só chove é das meninas, onde o sol nasce primeiro e o mar é cristalino, onde o povo beiradeiro é pós-moderno e divino. Sou latino, americano, matuto, metropolitano. Sou latino, americano, matuto, metropolitano.